pessoal da terceira etapa, graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula, aonde nessa nossa videoaula de Ciências Humanas, História e Geografia para a terceira etapa, nós vamos iniciar então o estudo de conteúdo, ou seja, na nossa videoaula de hoje, então nós vamos começar a estudar, a explorar o capítulo 1 do nosso livro, a partir então da página 74, que nos traz um capítulo com esse título, Cidadania e Igualdade. E aí a gente começa com os questionamentos, ou seja, você que está aí ouvindo, vendo a nossa videoaula, o que é um cidadão? O que é ser um cidadão? O que é cidadania? Então a gente começa com esses questionamentos, porque é muito comum nós ouvirmos: você é um cidadão, você deve exercer a sua cidadania. Então, no nosso dia a dia, é muito comum ouvirmos tais frases. E aí, o que é realmente, de fato, ser um cidadão? Praticar a cidadania, não é? Então, basicamente, nesse capítulo, nós vamos aprender esse tema que é de suma importância para a nossa vida, antes, hoje e sempre, tá certo? Então, mais uma vez, acompanhe então, através dessa videoaula, esse assunto, tá bom, pessoal da terceira etapa? E aí, pessoal, a gente pode dizer que sim, na atualidade, nos nossos tempos atuais, hoje, né, um dos exercícios aí, mais importantes da cidadania é o cidadão, a pessoa ter o seu direito político, né, de votar, como também de candidatar-se, ou seja, o direito de ser votado. Então, como eu disse, no mundo atual, a gente sim exerce principalmente a cidadania, né, através, um dos exemplos, do voto. Então, nos tempos atuais, não é, a cidadania ela é principalmente praticada aí a partir do momento em que eu tenho o direito político de votar, como também de ser votado. E aí, pessoal, esse conceito de cidadania que a gente acabou de falar, ele é um conceito, tá certo, que serve para o mundo atual, mas a cidadania ou cidadão, ele tem origens remotas, ou seja, lá na Grécia Antiga, há milhares de anos atrás, na famosa cidade de Atenas. Ali na cidade de Atenas, há milhares de anos atrás, surge então esse conceito de cidadão, de cidadania. À época, ser cidadão em Atenas era, sim, ter esse direito de participação política. Mas, no caso, somente homens atenienses natos maiores de 21 anos de idade. Ou seja, somente os homens nascidos em Atenas, maiores de 21 anos de idade, é que tinham esse direito de exercer participação política. Portanto, colocavam em prática cidadania e eram cidadãos. Mulheres, escravos, metecos, como eles chamavam estrangeiros, não eram tidos como cidadãos, então nem votavam e nem podiam ser votados. Na Roma Antiga, a cidadania já tinha graus, ou seja, tinha a cidadania de primeiro grau, cidadania de segundo grau, cidadania de terceiro grau. Ser cidadão de primeiro grau era aquele que era rico, ou seja, um rico detentor de terras e, consequentemente, tinha participação política. Esse, então, rico, porque tinha muitas terras e tinha participação política, era sim um cidadão de primeiro grau. Existia o cidadão de segundo grau, que eram os homens livres, só que sem participação política. Comerciantes, artesãos, camponeses, então homens livres, mas não tinham participação política. Esses aí eram cidadãos de segundo grau. Já cidadãos de terceiro grau, eram estrangeiros que os romanos davam a eles cidadania. Então, estrangeiros, os quais os romanos davam cidadania, esses então se encaixavam em cidadãos de terceiro grau. Então, observem que em Atenas, cidadão eram somente homens atenienses maiores de 21 anos de idade, e em Roma Antiga, cidadão tinha níveis de cidadania, tá certo? Já hoje, graças a Deus, todos nós somos cidadãos, principalmente a partir de 16 anos, quando ganhamos o direito de participar das decisões políticas da nossa cidade, do nosso estado
e do nosso país, tá certo? Vindo ainda na página 75, tem esse tópico, o conceito de cidadania. Então, na atualidade, o conceito de cidadania, pessoal, é nada menos nada mais do que um conjunto de deveres, de direitos e deveres das pessoas. Então, esse conjunto de direitos e deveres das pessoas, ou que possibilitam as pessoas participar da vida política, da sua cidade, do seu estado, do seu país, isso tudo então se chama cidadania. Mais uma vez, então, dizendo para vocês, cidadania é nada menos nada mais do que esse conjunto de direitos e deveres que possibilita as pessoas de participarem da vida política de sua cidade, do seu estado e do seu país. Tá certo, pessoal? Então isso é ter cidadania, ok? Reconhecer os seus direitos e deveres e, consequentemente, ser um cidadão, uma pessoa ética, moral e participar das decisões políticas da sua cidade, do seu estado, do seu país. Esse conceito de cidadania, pessoal, ele surgiu aí já na Revolução Francesa, um importante episódio que aconteceu na França, né, no século XVIII, entre 1789 e 1799. A Revolução Francesa foi, de fato, uma grande mudança política na França, onde o regime absolutista teve fim, ou seja, a concentração do poder nas mãos de apenas uma pessoa, do rei. Então, essa forma de poder absolutista teve fim, passando a surgir uma república inicialmente e depois outros órgãos passaram a administrar essa república, o diretório e o consulado. Mas o importante é que na fase da república ou nos momentos iniciais, tá certo? Nos momentos iniciais da Revolução Francesa, em agosto de 1789, logo após um mês da tomada da Bastilha, basicamente, nós podemos dizer que os franceses colocaram em prática um documento que ficou conhecido como a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Ou seja, a famosa Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que vocês veem aí, tinha 17 artigos, e em esses artigos eles então apresentavam os principais direitos e deveres dos cidadãos franceses a partir daquele momento. Ter o direito à propriedade, igualdade perante a lei, tá certo? Independente da classe social, você ser julgado pelas leis, tá certo? Então, igualdade entre todos perante a lei, o direito à propriedade, então são bons direitos conquistados durante esse período. Então, esse conceito de cidadania, que é você ter direitos e deveres, e esses direitos e deveres que você tem possibilitar ter participação política, então esse conceito aí surgiu na Revolução Francesa a partir do século XVIII, tá certo? E aí, para nós finalizarmos nossa videoaula, lá na página 76, tem esse tópico, o que é ser cidadão. Então, falamos um pouquinho de cidadania, refletindo um pouco mais sobre ser cidadão. Desde o princípio, desde quando nós nascemos, já nascemos, né? Como o livro traz essa referência, sendo um cidadão, porque o Estado já garante direitos a esse que está aí nascendo, ou seja, o direito à vida. Então, pessoal, ser cidadão, você já se torna a partir do seu nascimento, porque o Estado já garante esse seu direito de nascer, de ter a vida. Consequentemente, ao longo de sua vida, você vai conquistar outros direitos, além da vida, o direito à liberdade e à propriedade. Ideias essas construídas também no século XVII e XVIII, no Iluminismo, e consolidados na Revolução Francesa, como nós falamos aí, certo, pessoal? E aí, a partir do momento em que você reconhece os seus direitos e seus deveres, se torna uma pessoa ética, moral, participa das decisões políticas da sua cidade, do seu estado, do seu país, você sim aí, então, se torna um cidadão. Tá certo, pessoal? Então, aqui a gente vai concluindo essa videoaula. Fiquem com Deus, pessoal aí da terceira etapa. Um abração. Valeu, pessoal!